Bem, boa tarde, pessoal. Acho que tem um pessoalzinho que vai entrar ainda aí. Mas queria agradecer primeiro o pessoal Red Hat que convidou o Banco do Nordeste para estar aqui. Vai ser muito interessante trazer nosso case, né? Contar a nossa história. Basicamente, nossa evolução, né? Ao longo dos últimos 10 anos, que eu vou mostrar aqui, ela se confunde um pouco com a adoção do open source. Então, esse tema, ele casa certinho com nossa experiência lá no banco, né? Espero que vocês gostem, né? Vou contar com a participação de algum de vocês, vou querer saber como é que está o público aqui com relação a experiência do pessoal, com o que o pessoal costuma trabalhar aqui. Se queria primeiro que levantasse a mão aí o pessoal que é mais dev. Tem uma galera dev aí. E quem trabalha aqui mais com gestão. Ótimo. Temos uma grande parcela aí de devs. Sysadmin também é uma área aqui que é extremamente necessária, né? Então, é a base do nosso trabalho aqui. Vamos lá. Vou me apresentar de novo. Meu nome é Leandro. Eu sou engenheiro DevOps lá no Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é uma empresa, é um banco público, né? Ele está há 72 anos funcionando, atendendo o Nordeste, o Norte de Minas e o Espírito Santo. Nesses 10 anos que eu estou trabalhando no Banco Nordeste, basicamente o que eu vivenciei ao longo desse tempo, eu vou detalhar um pouco aí ao longo dos slides, mas se confunde um pouco com a maioria do que as pessoas costumam passar nas suas empresas, né? Então a gente tem muitos devs, como vocês, que acaba vivenciando algumas situações no trabalho, que fica incomodado, tem uma vontade de mudar, aquele impulso de fazer uma mudança na empresa. A minha ideia aqui é trazer justamente essa experiência. Então, tem uma equipe que trabalha comigo, né? A equipe não é grande, mas a gente, ao longo desse tempo, veio incrementando, né, tanto a equipe quanto o conjunto de ferramentas e produtos que a gente costuma utilizar para fazer a entrega, né, que o objetivo da gente, no nosso caso lá, eu trabalho no ambiente de arquitetura, de TI e inovação, e nosso objetivo basicamente é melhorar a vida das equipes que trabalham entregando software, tornar mais fácil a vida do sysadmin, a vida do dev, fazer com que o produto que é desenvolvido pelo banco ele chegue até o ambiente produtivo de uma forma mais tranquila, mais fluida. É basicamente o que a gente vem vivendo lá. Então, muitos não conhecem o Banco Nordeste, ele tem 72 anos, ele atende essas regiões que eu citei, Nordeste, Norte de Minas, Espírito Santo, e nesses 72 anos, o objetivo do Banco Nordeste é justamente fomentar a região, né, e desenvolver a região Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo para que essas políticas públicas elas alcancem essas populações, assim como o pessoal do BASA atende essas regiões mais distantes. No nosso caso, a gente atende essas regiões que são mais que sofrem com seca, que têm uma carência de desenvolvimento justamente pela região, pelas dificuldades naturais da região. Dito isso, essa é a agenda que eu vou apresentar para vocês hoje. Basicamente, falar da nossa jornada, né? Como foi que a gente chegou até onde a gente está hoje, passando pelo legado, como a gente está hoje nesse ambiente, né?
em relação ao ferramental, utilização de ferramentas open source, e quais foram as lições aprendidas nesse processo, né, nessa jornada. Então, começando pela jornada. Basicamente, o Michael aí representa bem como era nosso cenário em 2014. Basicamente, muitos aqui já devem ter sofrido com isso, principalmente devs mais antigos, que não conhecem que não cresceram, né, com ambiente mais nuvem, cloud native, que sofreram justamente com a parte manual, né, o trabalho manual que acontecia principalmente nessa época aí, em 2014, quando foi justamente nesse ano que eu entrei no Banco do Nordeste. Então, chegando lá, eu me deparei com esse ambiente, né, ele extremamente manual, desde da configuração do ambiente até a implantação no servidor de produção, era extremamente manual. Então, para vocês terem noção, o desenvolvedor da fábrica de software, ele gerava o pacote a ser implantado na máquina dele, colocava no sistema de gerenciamento de ativos, e o sysadmin, o rapaz da operação, pegava esse ativo e implantava manualmente no servidor, né? E a gente trabalha ainda com mainframe, como a maioria dos bancos, o servidor de aplicação WebSphere, da IBM, e isso era a maior parte da nossa produção, né? Basicamente mainframe com WebSphere. Extremamente manual o processo. Então, eu imagino que alguns estão acostumados com essa situação. Isso incomoda, né? Porque, como já foi citado aqui em outras palestras, pode acontecer falha humana, pode acontecer erros dos mais diversos e isso só gera dor de cabeça, processo manual. Então, chegando em 2014, eu vinha do mercado privado, né? Trabalhei, eu esqueci de avisar, eu sou baiano, né? Então, desculpem se a velocidade for mais lenta aqui. Então, 30 anos de vida sendo baiano, me mudei para Fortaleza e entrei no Banco Nordeste. Então, para vocês terem noção, eu, sendo baiano, me incomodei com aquela lentidão no processo de publicação de aplicações. Me assusta não saber que outros não estavam incomodados, né? Eu cheguei lá, assim, como assim? Vocês fazem isso tudo e esperam um dia para fazer uma publicação? E aí, esse processo, lentamente, ele foi desenrolando, né? Automatização de builds, o repositório de dependências que não existia foi implantado. O primeiro, eu implantei o Artifactory, JFrog, que é open source também, e em seguida troquei pelo Nexus, porque a gente tinha uma necessidade maior de ter uma série de linguagens de desenvolvimento que não eram suportados pela versão open source do Artifactory. E aí, a análise de código era feita manualmente, a gente pegava o código, olhava, procurava no olho mesmo se tinha algum bug, alguma coisa, e aí isso aí foi feito e me incomodando, e eu pensando, não, vou automatizar isso aqui, vou automatizar isso aqui. E aí, obviamente, junto com outros da equipe, a gente foi colocando ferramentas, e essas ferramentas, inicialmente, Jenkins, o segundo aí é o Nexus, e o terceiro aí o Sonar Cube. Essas foram primeiras ferramentas open source que a gente passou a utilizar. E aí veio a grande questão, né? A gente tem um legado. O legado, ele basicamente, ele responde hoje por mais de 2.000 jobs que a gente tem no Jenkins. Então, como a maioria das empresas, todos começam automatizando com Jenkins, e isso é que faz com que a gente ganhe uma maior celeridade, né? Builds automatizadas, teste automatizado, deploy automatizado.
isso acaba ganhando um pouco de velocidade, deixando a equipe de desenvolvimento, a equipe de operação um pouco mais livre para trabalhar em outras coisas. Então, o nosso ambiente lá, legado, ele ainda tem mainframe, WebSphere, tem máquinas virtuais, então as linguagens que tem aí embaixo, elas são das mais diversas, aí estou citando 5 aí, mas a gente tem muitas outras lá, essas são as que tem mais, Java, ASP, Grails, C Sharp, COBOL e diversas outras. E Java tem de todos os sabores, tem desde Java 6, Java 6, Java 8, tem Spring Boot, e aí a gente está entrando com o Quarkus mais recentemente. Mas esse ambiente legado, obviamente, ele não é containerizado. E aí esse ambiente ele responde por uma grande parcela das aplicações que ele ainda rodam no ambiente não container. Então, mainframe, IS, algum outro servidor que não roda em container, né, dada a antiguidade do processo de execução. Com a chegada do OpenShift, né, na pandemia a gente teve a contratação do OpenShift e o OpenShift, a gente já tinha o Hell como parte do nosso ferramental, né, nossos Linux dentro de casa, todos rodam, nossas máquinas virtuais rodam com Hell, mas o OpenShift ele chegou para movimentar todo esse ambiente e começar a containerizar as aplicações. Então, ainda com o Jenkins, a gente começou a utilizar esse ambiente de pipeline e começou a fazer deploy dentro do OpenShift. Mas a gente precisava reduzir essa carga essa grande quantidade de tecnologias que a gente tinha que lidar, né? Como a quantidade de tecnologias era absurda, a gente concentrou basicamente Spring Boot, .NET e React. E esse aí é o nosso leque de sabores de tecnologia que a gente tem rodando no nosso OpenShift. Basicamente, nossa entrega contínua, ela funciona até um ambiente produtivo nesse esquema. Basicamente, o dev, uma vez que trabalha com Eclipse, ele implementa alguma coisa e publica e versiona no RTC, que é o nossa ferramenta de versionamento da IBM, e o processo Jenkins, ele faz todo o trabalho. A gente tem 2 Jenkins nesse ambiente, um para CI e outro para CD. Basicamente, é um processo padrão de pipeline que acontece. Mas isso não era suficiente. A gente não estava feliz, a gente saiu de um ambiente de mais de 2.000 jobs, foi para um ambiente de cerca de 600 pipelines. A manutenção disso é horrível. É muita coisa para você dar manutenção. Quando precisa alterar, acrescentar um stage novo, é muito trabalhoso. Então, a gente foi para um ambiente um pouco mais tranquilo de controlar. Basicamente, a gente adotou o Tekton, né, outro open source, como ferramenta de pipeline, e aí a gente tira o Jenkins e passa para um ambiente mais cloud native e adota uma nova forma de trabalhar com Java, que seria o Quarkus. O pipeline, ele passa a ser um pipeline. A gente passa a controlar um único pipeline, mas com a ajuda do Kustomize e do Helm, a gente consegue criar patches. Por isso que tem aí um pipeline, N patches. Basicamente, o que nos possibilita isso é que a gente tenha a capacidade de ter uma padronização na parte arquitetural, né? Você padroniza o passo a passo do pipeline, constrói as tasks e, uma vez isso pronto, você, eventualmente, sei lá, 20% das aplicações vai precisar ter uma customização. Uma aplicação vai ter um teste mais específico, outra aplicação vai ter um deploy mais específico,
ou vai precisar abrir um chamado em alguma parte desse processo. Então, o Customize, que é outra ferramenta open source que a gente adotou, ele faz esse trabalho de customização e nos possibilita esse maior controle com relação ao pipeline. Não só o pipeline, a gente utiliza também o Customize para configuração completa do ambiente. Então, nossos clusters, eles são criados com GitOps. E aí que entra esse processo do GitOps com a gente. Esse processo de GitOps, basicamente, ele atende às aplicações, mas especificamente o Argo, ele entra como uma ferramenta de CD extremamente eficaz para fazer alterações no ambiente. Juntando o Argo CD com o Customize que eu citei, a gente tem a transformação de qualquer cluster, de qualquer aplicação, de uma forma totalmente automatizada com GitOps. E aí eu queria chamar a atenção para o Argo CD, especificamente. Quantos aqui conhecem o Argo CD? Excelente. O Argo CD, para quem não conhece, ele é uma ferramenta de entrega contínua, GitOps. Então, basicamente, o trabalho do Argo CD é fazer a aplicação de manifestos no ambiente Kubernetes. Eu tenho no meu Git um manifesto que descreve a configuração do meu cluster, instalação de operators, config maps, secrets, qualquer manifesto Kubernetes, ele vai estar versionado no meu Git. Uma vez que eu faço uma alteração, um commit, como está no exemplo aí no GIF, essa aplicação, esse processo de aplicar a mudança do manifesto, ele automaticamente é disparado pelo Argo, e seja através de hook, seja através de tempo, ele aplica essa mudança no cluster e eu tenho uma mudança. Isso serve desde a configuração do cluster como um todo, a troca de uma versão da aplicação, da imagem de uma aplicação, e esse processo ele é extremamente fluido, é extremamente tranquilo de alcançar. Basicamente, é o nosso habilitador para o GitOps. Eu queria aqui deixar alguns casos, né, algumas histórias que eu sei que incomodam alguns devs, muita gente está trabalhando hoje em dia com ambientes que envolve ferramental e tecnologias legadas, e basicamente envolve muito trabalho manual, né? Muita coisa que precisa ser automatizada, ela às vezes é deixada de lado porque a gestão ela às vezes não olha para aquilo como uma possibilidade necessária, né? Ou que vai trazer algum retorno para o negócio. Porque, enfim, se está funcionando até hoje, sempre funcionou daquele jeito, para que mudar? Mas, se as equipes elas tiverem paciência, algum pouco de insistência, um pouquinho de assumir riscos, né, com relação até ao uso de algumas soluções, muitas vezes no sentido de POC, que é como muita coisa acontece, você começa com uma POC e vai deixando, e quando vê aquilo ali já está em produção há 5, 10 anos. Então, algumas dessas lições, né, eu queria deixar aqui, que a gente passou nesses 10 anos, a primeira, com relação à adoção, ela minimiza a resistência, principalmente da gestão. Muito dev, ele tem um ímpeto de colocar uma solução, colocar uma ferramenta, e assim, não, mas peraí, isso vai me custar alguma coisa? Ou, peraí, o suporte? Essa é a pergunta que a maioria aqui deve ouvir. Quem vai me suportar?
quando eu tiver com essa solução em produção. Essa é uma... Mas se a adoção for gradual, essa resposta acaba sendo respondida, né? A Red Hat ajuda, né, nesse processo, principalmente com relação a algumas ferramentas open source, a maioria que eu citei aqui, Tecton, Argo CD, que são as principais habilitadoras para isso. A Red Hat tem um produto que acaba sendo suportado e aí dá uma segurança maior para as empresas. E as mudanças mais importantes começam da base. O dev, ele é muitas vezes quem mais sofre. O dev, o sysadmin, são as pessoas que estão mais em contato com o problema. E aí, geralmente, essas pessoas, uma vez que elas são criativas, elas vão procurar a forma de resolver aquele problema. Afinal, um engenheiro de software, ele acaba tendo esse ímpeto de resolver problemas. Então, geralmente na base é que começa a solução desses problemas. As ferramentas, muitas ferramentas a gente nos foram oferecidas, né? Tendência do isso, acho que acaba servindo para muita nova tecnologia que chega, muita hype que a gente acaba vendo por aí. Não alimentar o monstro sem dúvida, o principal com relação ao legado. Não alimentar o monstro significa não construir novos sistemas em ambientes que sejam legados, que sejam mainframe, que não estou dizendo, obviamente, para não construir monolitos. Monolito sempre vai ser uma opção do nosso cardápio, mas a gente não deve criar um legado novo só porque está confortável para a equipe trabalhar naquele legado. E o apoio é essencial. As equipes, geralmente, um sysadmin, um arquiteto, eles se ajudam, se complementam, e aí a solução acaba sendo mais fácil, mais fluida de acontecer. Então, essas foram algumas das lições que a gente teve nesses últimos 10 anos e que nos tornou, nos colocou, né, num ambiente mais tranquilo de trabalhar. Basicamente, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham se visto em algumas situações dessas aí e que eu tenha trazido alguma coisa que seja interessante para contribuir com vocês. Obrigado.